Passaríamos então à mesa redonda desta sessão dos Encontros com Inovação. É uma mesa redonda que vai ser moderada pela Joana Camilo, que teve a simpatia de aceitar este desafio e a quem eu pedia, juntamente com os colegas de painel, que se dirigisse aqui ao palco, para falarmos um bocadinho sobre o hospital que todos querem ou que todos queremos e as várias visões do Hospital do Futuro. Obrigada, Joana, e obrigada aos restantes membros desta mesa redonda por terem aceitado o convite do Health Cluster. Está ótimo. Boa tarde a todos. Posso? Ainda não. Posso vir? Está neste momento a chegar. Creio que agora a voz já está. Muito bem, muito obrigada. Vou começar por agradecer este convite, o convite ao Health Cluster Portugal para participar nesta mesa redonda. Bem-vindo. Participar nesta mesa redonda que é dedicado, no fundo, ao estado da arte, do ponto de vista dos hospitais como hub de inovação na área da saúde e no desenvolvimento de novas tecnologias e qual é que é o futuro, onde estamos e onde é que gostaríamos de estar, com várias perspectivas a diferentes níveis, infelizmente por motivos de ordem superior, força maior, por motivo de doença, um outro membro do painel não poderá estar presente. E, portanto, depois de reiterar o agradecimento, eu tentarei não só aqui assumir o papel de moderadora, mas também contribuir aqui com uma perspectiva e que tem sido, de alguma forma, falado também em todas as sessões, nomeadamente da parte da tarde, a perspectiva da pessoa com doença e dos representantes e associações que representam as pessoas com doença. Qualquer um de nós, ao longo da nossa vida, iremos ter que viver com uma ou viver com a coexistência de várias comorbilidades, de várias doenças, que tornam o desafio da sua gestão ainda mais desafiante. Eu começava por agradecer também a presença dos vários membros do painel e começar por apresentar. Aqui à minha esquerda tenho Henrique Martins, que é médico especialista em medicina interna, foi adjunto secretário de Estado da Saúde no 9º Governo Constitucional e ex-presidente do Conselho de Administração da SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, tendo este nível sido co-chair da eHealth Network, a estrutura da União Europeia para as políticas de saúde entre 2018 e 2020. Atualmente é professor associado convidado do ISCTE e co-dirige o ISCTE Saúde e também professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Beira Interior e da Católica Lisbon. Muito obrigada uma vez mais. Henrique Martins, professor Henrique, irá trazer-nos aqui a perspectiva da academia, mas também a sua experiência a nível dos cargos que desempenhou e que muito tem a ver com a questão do Health Data Space, com a interoperabilidade de dados e com o potencial dos dados em saúde para ajudar a transformar a vida das pessoas, da sociedade, em prol de melhores resultados em saúde. Temos também connosco Francisco Pego, nascido em Coimbra e atualmente estudante do 6º ano na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, faculdade na qual também é assistente convidado desde 2019, tem tido como percurso complementares devido à gestão de uma organização de voluntariado e escotismo, integrou as equipas da ANM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, pela primeira vez desde 2019 e atualmente presidente desta federação que congrega o presente e o futuro também dos médicos de estudantes de medicina em Portugal e futuros médicos não só a nível nacional como internacional. Agradecer a sua presença também e também, por fim, mas não por último, do Ricardo Constantino, que é Partner Head e Head da Saúde e do Setor Público da NTT Data Portugal. Acumula mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, negócio e consultoria de gestão e tem uma experiência extensa na gestão de equipas multidisciplinares, na coordenação de projetos de estratégia, desenho e desenvolvimento de sistemas informáticos, processos, programas de manutenção e de integração de plataformas digitais e é licenciado em Engenharia Mecânica. Começámos por introduzir ao longo do tema o mote
deste evento dos Encontros de Inovação em Saúde 2022 do Health Cluster Portugal e desta sessão é realmente, portanto, qual o potencial, os desafios, as perspectivas que cada stakeholder dentro da área da saúde, desde o campo da investigação, do campo da ciência, do ensino, da componente assistencial e de própria utilização dos cuidados de saúde, portanto, os utentes do sistema de saúde, podem ter face aos hospitais como hubs para o desenvolvimento e adoção das tecnologias. Conforme vimos na organização do programa, nós vimos os hospitais e diferentes perspectivas e experiências dos hospitais como utilizadores finais da tecnologia, mas também como co-parceiros na criação das tecnologias da área da saúde. E eu começava por fazer, portanto, esta pergunta, portanto, uma primeira ronda mais ampla, dedicada realmente aos desafios que cada um dos setores, os desafios e o papel da ciência e das empresas e dos profissionais de saúde no desenvolvimento e adoção das tecnologias de saúde. Se puder começar a palavra, Henrique Martins. Obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado ao Health Cluster pelo convite. É sempre um prazer estar nestas questões, nestas discussões e, sobretudo, no Porto, que é uma cidade simpática, apesar do comboio se ter atrasado 50 minutos, já estava a ficar nervoso, mas sei que atrasaram a sessão, foi bom, portanto, tudo se combinou bem. A gente não pode monopolizar a discussão, o objetivo do painel é animar a plateia, animar no debate, claro. O que é que eu acho? Eu acho duas coisas para abrir. Primeiro, estratégia. A minha experiência falando com vários presidentes de hospitais mais públicos, mas também na altura, eu, por exemplo, fui médico interno de um hospital PPP, depois fui interno de um hospital PPP e acabei interno de um hospital público. E foi a primeira experiência de desprivatização, não é, do setor da saúde. Deve ter sido as primeiras da Europa em que se converteu uma PPP num hospital público. Na altura. Pronto. Depois, então, fizeram-se mais algumas. O que é que eu noto? Notava na altura, noto ainda, na altura como presidente também da SPMS, é que a maior parte destas organizações não tem, às vezes nem sequer um plano estratégico para a organização como o hospital. O hospital, no sentido tradicional do termo, o foco principal é a doença, sobretudo a doença aguda, enfim, alguma educação, quando tem internos, quando tem alunos, e eventualmente um bocadinho de investigação. Mas eu já não estou a falar disso. É que dentro dessa estratégia do hospital tem que haver uma estratégia específica para a questão da informatização, com certeza, mas a questão da inovação. E eu vou dar exemplos concretos para ilustrar e para acabar. Por exemplo, no Hospital Amadora Sintra PPP, quando demos por isso, o serviço de oftalmologia tinha 3 patentes. Tinha criado produtos que não eram digitais, é só para falar de um exemplo que não é nada digital. Neste caso eram corantes específicos para certas intervenções da córnea, presumo eu, já não me lembro dos detalhes. E, portanto, tinha criado ali, de forma completamente ad hoc, uma equipa que era capaz de criar, testar e patentear. Isto é muito importante, porque depois temos que ir para o mercado e temos que proteger os nossos produtos e serviços. Não vou explicar o que é que aconteceu a seguir, porque já perceberam pelas minhas palavras, mas quero deixar este exemplo. Ora, isto não deve ser assim. Isto é o exemplo do que não deve ser. Não porque não fosse bom eles terem inventado, mas porque foi ad hoc. Claro que há um momento em que nós temos que deixar as organizações, vamos dizer assim, uma analogia médica, depois passar a palavra aqui ao Francisco, porque depois tem que ir para ali para um engenheiro e isto já é mais difícil. Temos ali um momento de fibrilhação auricular, em que os vários departamentos propõem pequenas iniciativas, os chamados POCs, Proof of Concept, Pilots e depois tem que haver um momento em que a organização hospitalar diz assim, disto tudo que está a fibrilhar, nestes hospitais universitários então é uma excitação, toda a gente inventa tudo e mais um par de botas, e distribui-se os pouco dinheiro que há numa míriade de projetos, todos eles irrelevantes, quando individualmente considerados, e depois diz assim, não, ao abrigo da nossa estratégia, que é sermos bons na cardiologia, na oftalmologia e nisto, estas são as áreas em que nós vamos investir.
E nisto não vamos investir. Pronto, vão para outro sítio. E é uma chatice. Mas o tipo está tão zangado porque o Conselho de Administração não deu mais 100 mil euros para ele continuar a testar mais não sei o quê. Portanto, como é que isto se faz sem ofender as pessoas? Faz-se uma estratégia exatamente antes das pessoas começarem a dizer o que é que querem ou não fazer. É isto que eu acho que está a faltar. Vamos muito a tempo. Não tem nada a ver com sistemas de informação. Isto não tem nada a ver com sistemas de informação. Claro que, nos casos e noutros, pode haver inovação induzida por dados. E os dados abrem caminhos e mostram caminhos. Mas eu, para começar o debate, acho que por aí a questão da estratégia, de uma estratégia clara, significa decidir o que é que não se vai fazer. Ou seja, que inovação não se vai fazer. Última coisa. Agora, para ser provocatório, temos que deixar de dizer que os hospitais vão diminuir e que o futuro é os cuidados de saúde primários e os cuidados no domicílio. Isso não é nada verdade. Os hospitais não param de ficar maiores, nem em Portugal, nem no resto do mundo. O que eles têm é que ser organizações diferentes. Se calhar menos de cuidados agudos, podem até ser de cuidados ao domicílio e tudo mais. Mas esquecer a ideia de que os hospitais vão ficar mais pequenos e diminuir, isso não existe. Portanto, para além da necessidade de uma estratégia, mas de uma estratégia a nível da inovação de produto e serviço, também uma estratégia do ponto de vista de inovação organizacional. Que atores, depois passaria também a perguntar quem é que deve estar envolvido no desenho, se deve ser um desenho de estratégia coparticipado, envolvendo não só os profissionais de saúde, envolvendo as administrações. Eu acho que não há nenhuma estratégia que não se possa fazer sem partilha, não é? Embora eu, pessoalmente, já fui acusado muito por isso, já fiz dos dois géneros. Já fiz aquelas muito pouco partilhadas, quase de gabinete, e não correram mal. E já fiz aquelas muito participadas que, olha, depois já não foram a tempo de ser aprovadas e ainda não foram aprovadas. Portanto, às vezes, também para ser provocatório, às vezes a velocidade é muito importante também. E às vezes a participação muito ampla na construção da estratégia faz com que ela se torne um monstro que tem que agradar a toda a gente, que depois não é estratégia coisa nenhuma. Às vezes, regra e esquadro, 2 fins de semana com um grupo pequenino, desde que se metam lá 2 ou 3 pessoas relevantes que pensem no total, se calhar sai uma estratégia mais operacionalizável do que aquelas estratégias que são um monte de palavras bonitas, mas depois não se faz nada com aquilo. Ouvir os stakeholders necessários para desenvolver uma estratégia efetiva que possa ser definida na teoria, mas depois também implementada na prática, claro, e no ecossistema real. Muito obrigada, Francisco, uma vez mais. Se pudesse dar a perspectiva de quem está neste momento a preparar-se para ser um futuro profissional de saúde, neste caso um profissional médico, qual é que é o papel que os estudantes de medicina podem ter na construção de um hub ou na reconstrução e consolidação dos hospitais como hub de tecnologias da área de saúde? Okay. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada a toda a presença do painel, a organização que fez o convite, e eu acho de facto a primeira coisa a abordar é mesmo o porquê eu estar aqui, porque os estudantes de medicina estarem sentados nesta mesa sobre a inovação, sobre aquilo que pode ser o hospital do futuro. E eu espero que a resposta seja muito óbvia, porque se nós estamos a discutir aquilo que é a visão para um hospital do futuro, especificamente aquilo que é o papel da inovação na prestação de cuidados de saúde, nós temos que perceber onde é que entram aqueles que neste momento são 12 mil, estão nas universidades portuguesas a estudar para serem médicos do futuro. Claro que os médicos são apenas uma pequena proporção daquilo que são os futuros profissionais de saúde, mas sem ter isso em atenção, nós não vamos perceber como é que esta nova tecnologia pode ser inserida na prestação de cuidados. E permitam-me fazer uma analogia entre a implementação de tecnologia e aquilo que nós designamos dentro da prática clínica por adesão terapêutica. Porque, de facto, nenhum novo fármaco, por mais incrível que seja, se não tiver poucos efeitos adversos, se não for fácil de tomar, se não tiver as melhores características, vai ser aderido pelo doente, vai ter sucesso na implementação na prática clínica. E acho que deve ser feita a analogia disto, exatamente também com a inserção de novas tecnologias dentro do mundo da medicina, dentro do mundo da saúde. Nenhum novo hardware, nenhuma nova técnica, nenhum novo programa informático vai ser benéfico se não se inserir na forma como nós vamos estar a prestar cuidados de saúde no futuro. Felizmente, na ANEM, nós, para além de virmos aqui algumas mesas redondas e dizer aquilo que os estudantes de medicina acham mais corretos ou mais incorreto, nós gostamos também muito de quantificar coisas para podermos saber de que é que estamos a falar. E, felizmente, quantificamos a percepção destes 12 mil estudantes que representamos também no que toca à inovação em saúde. E fizemos lá 2 anos à boleia de avaliar as intenções migratórias dos estudantes de medicina. E qual não é a nossa surpresa quando percebemos que um dos 7 melhores preditores daquilo que leva um estudante a optar por, no final do seu curso, permanecer em Portugal ou em algum momento da sua carreira, emigrar para o exterior, é de facto a introdução de inovação tecnológica nos seus futuros
nos seus futuros locais empregadores, ou seja, principalmente nos hospitais, nos cuidados de saúde primários. Ou seja, temos que ter em conta que um dos fortes motivos que leva pessoas a sair e a não ficar é o facto de sentir que há um pouco investimento naquilo que é a introdução de nova tecnologia. E está aqui uma base para aquilo que pode ser uma reversão de uma tendência de desincentivo aos médicos para permanecer nos nossos cuidados de saúde, em Portugal, a prestar cuidados de saúde à população portuguesa. Trago um segundo ponto, ainda também aqui para a abertura, depois gostava de ir a assuntos mais particulares, mas acho que isso pode ficar para a segunda ronda, que é exatamente o da perspectiva dos utentes, dos doentes, estejam eles doentes ou não estejam doentes. Sei que também tenho a responsabilidade de trazer essa perspectiva para cá, mas nós na ANEM também nos gostamos de debruçar sobre eles, não é? Vamos ser futuros profissionais de saúde, não podemos estar unicamente preocupados com a nossa perspectiva da prática médica, temos também de estar preocupados com a perspectiva dos doentes. E, de facto, interessa contextualizar que nos últimos 30 anos o número de estudantes de medicina, para quem não está completamente a par, aumentou cerca de 300%. Nós, em 1995, éramos menos de 500, neste momento estamos em torno dos 1.800. E podem não ser óbvias todas as implicações que isto tem, mas, para além disto, denunciar aqui algum planeamento em recursos humanos que às vezes é um bocado catastrófico, isso dava para toda uma outra discussão, faz com que os estudantes estejam em grupos cada vez maiores, sempre que estão nas suas enfermarias, sempre que estão nas consultas, etc, etc. Ou seja, sempre que estão em ambiente hospitalar, estão a acompanhar tutores que são responsáveis por um número muito maior de médicos. E isto, como é óbvio, tem um impacto naquilo que é a formação médica, ou seja, há menos oportunidades formativas para cada um dos estudantes de medicina, mas se há um aumento do rácio entre o estudante e o tutor, há também um aumento do rácio entre o estudante e o doente. E isso às vezes é uma coisa que se esquece completamente. Ou seja, não é degradada apenas a formação médica, mas são também os direitos das pessoas que estão a ser cuidados, que em vez de 1 ou 2 pessoas que estão a acompanhar, passam a ter 7 ou 8 pessoas em torno delas, a procurar para fazer uma auscultação, uma palpação, uma última pergunta sobre a sua história clínica. Esta é uma preocupação séria nossa, de estudantes de medicina, não apenas com a nossa formação, mas também com a perspectiva que os doentes têm disto. E o mesmo tem que ser aplicado ao processo de introdução de tecnologia, ou seja, os doentes têm um papel fundamental e, como tal, merecem ter os seus direitos salvaguardados com políticas que valorizem a sua parte na construção daquilo que é a formação médica e da prestação de cuidados de saúde, prevenindo que haja uma exposição abusiva a um número de estudantes e que isso comprometa de alguma forma aquilo que é o seu direito à privacidade. Estas eram as duas principais ideias que eu queria trazer para abrir a discussão e depois disponho-me a falar de assuntos mais específicos. Muito obrigada por estes 2 pontos que podemos sem dúvida explorar numa segunda ronda. Eu convidava agora o engenheiro Ricardo Constantino, que vem de uma das principais consultoras na área da IT, a nível de consultoria, a nível de Health Data. Qual é que é o papel que tem sido, revisitando o papel que tem sido a nível das empresas no acesso, no desenvolvimento de plataformas que possam ajudar, nomeadamente, à exploração ou à capitalização dos dados em saúde que são gerados, e como é que isso também traz um benefício direto para os profissionais de saúde, para os hospitais e, sobretudo, para as pessoas com doença, para os utentes de saúde, quer tenham doença ou sejam saudáveis. Qual é que tem sido o papel e qual é que é a perspectiva que pode ser um papel futuro ainda mais reforçado nas empresas, na consolidação deste potencial de inovação dentro dos hospitais como hubs de saúde? Sim, muito obrigado pelo convite ao Health Cluster Portugal. Em primeiro lugar, eu diria que as empresas podem apoiar em 3 grandes eixos. Eu diria um primeiro eixo, e também vou tentar ser um bocadinho provocatório para depois também gerar alguma discussão a seguir, num primeiro eixo um pouco mais tático, e diria, nós hoje, qualquer meio de comunicação social fala de um conjunto de tecnologias ou de um conjunto de desafios, cibersegurança, realidade aumentada, realidade virtual, temas de dispositivos médicos, um conjunto de áreas novas que estão a surgir e que precisam de profissionais altamente especializados, conforme também se falou ao longo do dia, e há cada vez mais uma falta de recursos no mercado desse tipo de profissionais. E, portanto, eu diria, e aqui sendo um pouco provocatório, mas também defendendo aquilo que é as entidades que eu acabo por estar a representar, não estou só a representar a entidade, acabo por estar a representar aqui o papel das empresas, eu diria que as empresas acabam por ser a forma mais eficiente de eu poder aceder a esse tipo de recursos. Ou seja, não vai haver, e sendo claro, não vai haver no mercado recursos ou pessoas com conhecimento e que cada um possa ter os seus recursos para essas áreas. Cada um utilizar os seus e ter as suas. Portanto, a única forma de podermos ter um acesso direto é utilizar as empresas e haver partilha de recursos entre as organizações, e a melhor forma e a forma mais eficiente é através das empresas. E esta acho que é uma resposta tática. Depois, do ponto de vista do estratégico, nós temos as empresas acabam por poder ter 2 papéis. Uma, trazer
experiências, metodologias, soluções provadas noutras entidades, e portanto eu consigo trazer um caso de uso e dizer, olha, este caso de uso tem esta aplicabilidade, pode ter estes resultados, vamos ver se funciona convosco, mas também pode aparecer numa lógica de eu quero desenvolver uma solução e trabalhar em conjunto com essa organização para desenvolver a solução. A NTT Data faz isso regularmente. Por exemplo, nós agora estivemos numa candidatura recente com o Health Cluster Portugal e até utilizando as palavras do Francisco há pouco de Sanofi, na área dos ensaios clínicos. Uma das candidaturas que estamos a trabalhar neste momento tem a ver com o desenvolvimento de uma solução de ensaios clínicos, com um dos grandes centros de ensaios clínicos existentes em Portugal, porque sentimos a necessidade que o Francisco falou há pouco. Há um grande centro, não há uma solução, podemos trabalhar em conjunto, mas trabalhar em conjunto numa lógica de responder à necessidade imediata, mas ao mesmo tempo focado como é que nós vamos para o mercado. Nós, por exemplo, estamos presentes em 55 países. Podemos utilizar isso para fazer a internacionalização da solução. E só para terminar, para depois passarmos, eu diria o terceiro eixo, que é um eixo mais filosófico, e fazendo uma analogia também com alguns conceitos de saúde, eu diria que as empresas é aquilo que garante o direito à opção de escolha dos hospitais pelas tecnologias. Ou seja, as empresas, nós temos aqui uma feira de tecnologia e estão um conjunto de empresas concorrentes, cada um com a sua solução, umas melhores numa área, outras melhores noutra, e isso é a forma como os hospitais podem escolher e verem como é que essa solução melhor se adapta àquilo que é a sua estratégia. E isto é um fator importante porque é concorrência e o direito à opção para aquilo que é a minha estratégia. Muito obrigada. Até tocou agora no terceiro eixo da atuação, tocou até nos vários instrumentos de financiamento que têm sido focados, tipos de projetos para facilitar a contratação pública de soluções inovadoras, quer precisem ainda de uma fase de desenvolvimento e que possam ser puxados pela procura do ponto de vista dos compradores públicos, nomeadamente o mecanismo de Pre-Commercial Procurement, a contratação pública pré-comercial. Tivemos um exemplo no nível da gestão da contabilidade que lançou, e aproveitava para relembrar que efetivamente estará brevemente disponível uma oportunidade de financiamento para que empreendedores e empresas possam ajudar a responder a necessidades e desafios específicos na área da gestão de comobilidades. E, por outro lado, também outros mecanismos que também tivemos no final da sessão da manhã, uma sessão em que se mostrava e evidenciava o papel e o potencial que outro instrumento de contratação pública de inovação, este que já não precisa de tanta investigação, portanto, a inovação já está próxima do mercado ou já está no mercado ainda em pequena quantidade, e que permite realmente a resposta dos compradores públicos, e neste caso em particular dos hospitais, para conseguirem ter acesso à inovação e poderem melhorar os seus serviços e otimizar os seus serviços. E nesta mesma última apresentação da sessão da manhã, em que tivemos aqui o exemplo da Marta Sitges Carreiro sobre o Hospital Clínico de Barcelona, aproveitava, portanto, para também partilhar aqui a perspectiva das pessoas com doença e, sobretudo, das associações, cada vez são mais, que representam as pessoas com doença, ou os cuidadores, de um papel que o cidadão e a pessoa com doença e as associações que representam podem ter, nomeadamente no desenvolvimento das tecnologias. Desenvolvimento, quando estamos a falar de tecnologias de saúde, os utilizadores finais, que estamos a falar de produtos, serviços, de fármacos, de novas possibilidades de diagnóstico, os utilizadores finais serão as pessoas com doença. E, efetivamente, ao longo dos últimos tempos, temos verificado que temos uma participação cada vez mais ativa da sociedade, uma disponibilidade e uma vontade que assenta muito no voluntariado, mas também cada vez mais uma profissionalização desta presença das pessoas, da sociedade civil, como também parceiro, como promotor no desenvolvimento de soluções e na participação na investigação. E davam aqui um exemplo da investigação clínica, que são dos dados da saúde, que cada vez mais a Comissão Europeia, nomeadamente, apela à participação de todos os utilizadores finais, e quando estamos a falar de utilizadores finais podem ser os hospitais, sem dúvida, serão os hospitais, os profissionais de saúde, mas também as pessoas com doença, que vão aqueles que vão poder beneficiar do fármaco. O seu engagement, a sua ligação estará muito dependente, e também o Francisco tocava na questão da adesão à terapêutica, que hoje também foi focada algumas vezes. Quanto maior for o envolvimento e o nível de colaboração e abertura por parte das pessoas com doença, maior será essa participação, maior será a responsabilização e melhores poderão ser os resultados em saúde. Não individualizando, mas cada vez mais as associações de pessoas com doença estão a participar de forma ativa. Claro que temos que trabalhar numa comunicação, numa melhoria da comunicação e numa capacitação dessa participação, mas em projetos de investigação, projetos de desenvolvimento de tecnologias, e isso pode ser feito a diferentes níveis, quer pode ser feito para ajudar, por exemplo, na condução de ensaios clínicos, na revisão do protocolo, na perspectiva da pessoa com doença, às vezes há determinado critério de inclusão, há determinado
passo do protocolo do ensaio clínico pode, se calhar, não ser tão execuível ou tão bem recebido pela pessoa com doença. E realmente as associações podem ter um papel crescente, quer em nível de dar um input, e cada vez mais participam nos advisory boards de estudos e de projetos de desenvolvimento de tecnologias, quer, por exemplo, no apoio ao enrollment de pacientes. Efetivamente, há os meios, a indústria farmacêutica e os hospitais têm os seus meios, através das pessoas que estão referenciadas nas consultas, para acederem às pessoas com doenças, como participantes dos ensaios clínicos, mas também as próprias associações de doentes estão disponíveis para ajudar a esse nível e, sobretudo, para ajudar a melhorar os outcomes dos ensaios clínicos e, em última instância, ajudar a facilitar o acesso a novas soluções terapêuticas. E, portanto, há aqui uma disponibilidade e uma capacitação crescente. Temos até, não querendo tomar muito tempo, mas projetos, e como também tocava há pouco, Francisco, projetos de iniciativa de medicamentos inovadores, hoje a Health Initiative. Temos projetos como o PATI Portugal, que têm como objetivo ajudar a participação da sociedade civil, das pessoas com doença e das associações que as representam nos ensaios clínicos. E, claro, temos que ir trabalhar num processo não só de capacitação, para uma participação efetiva que efetivamente possa trazer valor acrescentado aos projetos, porque às vezes a participação poderá não ter um valor tão acrescido aos projetos de investigação e aos estudos, mas há aqui todo um potencial e um envolvimento cada vez mais crescente no desenvolvimento de soluções que possam ser verdadeiramente adotadas, e quando estamos a falar de soluções terapêuticas, verdadeiramente adotadas e com uma elevada taxa de adesão terapêutica às mesmas. Portanto, aqui só estava aqui a rever aqui alguns e pegando algumas palavras, que há realmente uma disponibilidade para as pessoas participarem nestes processos e poderem ter um contributo ativo no desenvolvimento de tecnologias e, com base nisso, acabar por abrir aqui também a possibilidade de colocação de questões. Temos aqui alguns tópicos para aflorar na segunda ronda, mas se quiserem colocar questões dentro da audiência, estejam por favor à vontade. Do ponto de vista também da perspectiva de outros players, de outros stakeholders dentro deste ecossistema, que no fundo estamos aqui a falar de tecnologias de desenvolvimento de tecnologias de saúde e de hubs de inovação que envolvem o ecossistema de stakeholders, diferentes naturezas, diferentes setores, mas deixava aqui a possibilidade de colocar questões antes de entrar na segunda ronda. Ou talvez, entretanto, as questões a aflorar na segunda ronda possam suscitar mais questões. Aqui, e como nós estamos aqui a falar de onde estamos, o papel que os hospitais podem ter no desenvolvimento e adoção de tecnologias da saúde, pegava aqui também no ponto de qual é que, do ponto de vista, neste caso eu colocava novamente a questão, Henrique Martins, quais é que são os desafios que os dados de saúde, que a criação de um Health Data Space e que a implementação de mecanismos que possam propiciar e permitir a interoperabilidade no acesso aos dados de saúde podem ser um motor de inovação na integração de cuidados, quer do ponto de vista de investigação, quer a nível de organizacional, e como é que poderia também a área em que tem trabalhado mais ultimamente na área da saúde digital e da área da saúde societal, como é que estas áreas e a capacitação nestas áreas podem ajudar a preparar os futuros profissionais de saúde e os gestores hospitalares, nomeadamente, para responder aos desafios atuais e futuros na área da saúde. Bem, até pegando ali na pseudo-provocação, não foi curta, a provocação nem foi grande. Mas continuando onde eu estava e respondendo, eu acho que um dos maiores desafios é a palavra hospitais, que nós temos no título, acho que é do painel, deve ser analisada sobre um ponto de vista que é, quando falamos em hospitais, falamos de um grupo de entidades que são mais ou menos parecidas e que cada uma delas vai tentar ter o seu lugar ao sol na inovação e a ganhar prémios Hint e outros isoladamente, ou, quando a gente fala da palavra hospitais, a gente aceita de uma vez por todas um conceito que tem que ser, quanto a mim, é aquele que eu defendo, é que os hospitais funcionam como uma rede. Se a rede é bem gerida, mal gerida, isso é uma outra conversa. Se deve ser gerida da base para o topo ou do topo para a base, ou seja, se deve haver uma grande massa de pensamento e um grande board ministerial ou abaixo do Ministério, como temos no NHS britânico, que tem um board, ou se devem ser redes de hospitais, como temos em França, na Alemanha,
nos países, sobretudo bevegerianos, em que os hospitais não fazem parte de um Serviço Nacional de Saúde, qualquer que seja, ou seja, um grupo privado, os hospitais hoje estão em rede. Podem não ter percebido que estão em rede. E, portanto, eu diria que a primeira coisa que nós precisamos para ter inovação em larga escala, porque, e é aqui que eu respondo à provocação, nós não vamos a lado nenhum com hospitais com um budget de 4 milhões de euros ao ano a fazer inovação, a comprar isoladamente a empresas tecnológicas. Não vamos a lado nenhum. Se pegarmos em hospitais com 4 a 5 milhões por cada um deles e os juntarmos num cluster de 20 hospitais que todos precisam da mesma solução de inovação e como consórcio de compradores compram a um ou dois players do mercado uma boa solução que depois é feita para os 20 hospitais, então estamos a falar de alguma coisa em condições. E vejam que estou a ter o cuidado de nem sequer pôr a SPMS nesta equação, mas podia obviamente pôr. Faz todo o sentido na parte pública. Mas eu filo de propósito, porque se calhar a inovação pode ser preciso uma rede de hospitais públicos e privados. Imaginem que a solução a encontrar é uma solução para o Algarve. Uma solução para o Algarve, uma solução seja ela qual for, agora vou inventar uma qualquer. É uma solução que beneficiaria se todos os hospitais do Algarve se juntassem e fossem à procura de um fornecedor, de uma inovação qualquer, que era boa para todos. E que é específica do Algarve, por causa do sol, dos turistas, do tipo de coisas. Ora, o Algarve só tem um hospital público e depois tem vários privados. Portanto, o consórcio comprador, neste caso, deve ser a rede de hospitais ali daquela zona. Só para provocar. Portanto, primeiro, pensar que trabalham em rede e que inovam em rede. A inovação não se faz isoladamente. Isso é uma ideia completamente absurda. Ninguém trabalha assim no mundo da investigação científica. Ninguém. Aqui nesta sala há certamente investigadores. Ninguém. Hoje em dia, na ciência, produz ciência sozinho. Claro, há sempre um ou outro cientista que esconde os resultados durante um ano ou dois para depois poder patentear. É lógico que há alguma pseudo-aldrabice nos congressos, a malta tenta enganar o outro, nunca diz tudo, que é para ser o primeiro a publicar na Nature. Isso faz parte. Mas há concorrência e cooperação ao mesmo tempo. Há redes de investigação. Ora, tem que haver redes de inovação hospitalar. Redes que não têm que ser divididas entre público e privado, nem sequer entre CUF e luz, que é uma coisa que eu ainda continua a existir. Isso não faz sentido nenhum, na minha opinião. São redes temáticas, são redes de inovação em relação ao problema concreto. E aqui sim os doentes podem fazer também estas charneiras. Porque de repente, eu vou dar um exemplo concreto, reabilitação. Nós temos Alcoitão, temos público, também temos privado a fazer. Se calhar os doentes com sequelas pós-acidentes de viação, tetraplégicos, paraplégicos e não sei o quê, caso de haver uma associação ou várias para este tipo de doentes e cuidadores, se calhar se essa associação conseguir que os hospitais, sejam eles públicos, privados, CUFs, luzes ou outros quaisquer, trofa, não dizer mal aqui na Malta do Norte, se essa associação conseguir chamar essas pessoas e dizer assim, olha, eu não me interessa se vocês respondem ao Ministério, se respondem ao acionista chinês ou outro acionista. Vocês estão focados em mim, o cliente final. Portanto, inovem lá para mim qualquer coisa que seja, por exemplo, uma coisa como a Sword inventou. Uma coisa de telereabilitação em casa. Porque eu a Sword não me entendo com aquilo é muito sofisticado, não consigo. Portanto, inventem lá em qualquer outra coisa. Mas vocês todos juntos. Aí o doente e as associações podem ser o que convida as pessoas para a mesa. É preciso as tais redes de inovação sem tabus, público, privado, norte, sul, para já nem falar das redes transfronteiriças. Faz todo o sentido, sei lá, aqui a norte com o Vico, não sei o quê, a Extremadura espanhola com o Alentejo. Portanto, é isto. E depois, a inovação na compra. Inovação na compra, a Joana falou dos instrumentos de compra, mas eu agora estava aqui a falar da entidade compradora. E para terminar, isto significa o quê? Formar, vou repetir mais uma vez, para vender o meu peixe. Formar, educar, eu diria quase que reformar alguns, administradores hospitalares, board members dos hospitais e gestores intermédios, diretores de compras, diretores de tecnologias,
e diretores de uma coisa que lá no meu hospital chamava-se direção de produção e de organização dos cuidados. Portanto, aquela que a malta que sabe por onde é que os doentes entram, por onde é que os doentes estão e que horas é que há muitas consultas e poucas. Portanto, conhecem o fluxo dos doentes. Quando eu digo reformar e educar, digo o quê? Que só quando estas pessoas pensarem em rede e pensarem que a inovação nasce em rede, é que vamos ter redes de inovação. Senão, temos duetos de inovação. Um hospital um bocadinho mais rico, contrata ali a ANT Data e fazem uma coisa em conjunto. A escalabilidade disso, daquilo que eu vi nos últimos 10 anos, também não vi mais, que eu sou novo, tenho 23, foi que depois não há transferência. Nós temos inovação fantástica aqui no São João que nunca chegou ao outro lado da rua, ao IPO. Nós temos inovação no IPO que nunca chegou ao São João. Já nem agora passar o Douro, meus caros, isso então, nem sonhem, o que se inventa a norte do Douro raramente chega a sul do Mondego, isso é quase impossível. Mas se nascesse em conjunto, se houvesse um consórcio de 2 hospitais da margem sul, com 2 hospitais da margem norte do Douro, se calhar, quando a inovação depois surge, é verdadeiramente Portugal. Se não é norte ou sul, depende. O sul é sempre menos inovador. Muito obrigada. Temos aqui então desafios, realmente o trabalho em rede e, aliás, acho que tem sido o foco também das várias, aliás, esse termo da atividade do Health Cluster Portugal e das múltiplas sessões, nomeadamente os encontros de inovação e saúde, é realmente o trabalho em rede, envolvimento dos vários stakeholders e a cooperação. Mas as pessoas não sabem trabalhar em rede. Nós temos que dizer que trabalhar em rede é importante, mas até o próprio Health Cluster tem que ensinar as pessoas a trabalhar em rede. É que as pessoas não nascem, eu digo sempre isto muito aos meus alunos, as pessoas não nascem com uma porta USB. Ao contrário dos computadores, que são concebidos logo com portas de entrada e de saída, os cérebros têm assim os olhos e os ouvidos e são assim um género de portas de entrada e de saída, mas são muito primitivos. Portanto, os seres humanos não sabem trabalhar em rede e nós temos que os ensinar. Se queremos que eles trabalhem em rede, não basta decretar, trabalhem em rede. Não, eles têm que ser ensinados, obrigados, postos em salas em conjunto, fazer workshops, brainstormings em conjunto. Claro, quem é que tem que promover isto? São as lideranças de topo, não é? É impossível as bases, mas às vezes é possível. Pois. Eu já vi associações de doentes juntarem num painel mais e melhores discussões do que às vezes, se calhar, um presidente de uma ARS. Portanto, isso às vezes não é linear que tenha que ser assim. Bem, agora vamos falar. Não falo mais. Não, muito obrigada pela perspectiva. Efetivamente é um processo de trabalho em rede e, aliás, os desafios de investigação e inovação em saúde só são verdadeiramente alcançados, nomeadamente se queremos na escala das necessidades reais, se forem em colaboração entre todos os que geram novo conhecimento, os que validam esse conhecimento e os que vão utilizar os resultados desse conhecimento. E aproveitava para dar, não passava ainda a palavra ao Francisco, mas passava aqui a palavra e convidava a partilhar connosco o Ricardo sobre os desafios neste desenvolvimento por parte das empresas e quais é que são os desafios que se têm colocado, os bottlenecks, para que realmente não só a inovação possa chegar e haja uma early adoption dessa tecnologia, das novas tecnologias que vão surgindo. Qual é que é a sua perspectiva sobre os principais desafios que se colocam efetivamente na introdução das novas tecnologias, na questão dos novos modelos de negócios, de pagamento, os modelos de reembolso do acesso às novas tecnologias? Muito obrigado. Relativamente aos desafios, eu identificava aqui alguns. Alguns já foram abordados durante o dia de hoje em algumas das sessões. Há um desafio, quando entramos na parte administrativa menos, mas na parte clínica é um desafio importante, que é o desafio regulatório. Estão a ser criados um conjunto de instrumentos, que, como falámos há pouco, testbeds, regulatórias e tudo isso, para permitir a adoção de tecnologia e de inovação na prática clínica, mas garantindo a qualidade dos cuidados, ou seja, não comprometendo a qualidade dos cuidados. Ou seja, há um conjunto de artigos sobre a utilização de inteligência artificial durante a pandemia para detecção automática de Covid, que são muito preocupantes quando analisados casos no mundo inteiro de situações em que aquilo que gerava falsos positivos ou positivos não tinha nada a ver com as condições do próprio doente. Portanto, a utilização desse tipo de tecnologias
em ambientes produtivos tem que ser utilizada de uma forma muito consciente e garantindo, e agora pondo no papel do cidadão com doença, garantindo que a prática clínica para aquele doente em concreto não está posta em causa. E, portanto, esta regulação que vai existir, estes mecanismos de podermos ter cenários de teste, devem garantir que a qualidade clínica não é posta em causa e que aquele doente ou aquele cidadão em concreto não tem a sua prática clínica posta em causa porque eu estou a utilizar uma solução inovadora. E aí é preciso ter um conjunto de cuidados adicionais. Depois falámos da contratação. É verdade, a contratação tem um conjunto de desafios. E a contratação dita normal não é boa para contratar inovação. Há um conjunto de mecanismos, a SPMS, ao longo de vários anos, aplicou vários mecanismos para tentar trazer inovação para a área da saúde, mas há pouca experiência prática nas áreas de compras, muito pouca experiência prática na contratação de inovação. Como é que eu contrato? Como é que eu avalio a inovação? Porque eu há pouco falava que as empresas são o direito de opção dos hospitais pela escolha da tecnologia, mas depois eu tenho que conseguir escolher. E escolher obriga-me a definir critérios. E a contratação pública é muito objetiva nos critérios. Portanto, temos que utilizar mecanismos de contratação pública previstos, mas que são menos usuais. E isso, se calhar, as nossas áreas de compras dos hospitais não estão preparadas para utilizar esse tipo de mecanismos. E é preciso, concordando inteiramente com o professor Henrique Martins, é preciso reformar as pessoas, formar nesses mecanismos, introduzir esses mecanismos na prática habitual, quando eu quero contratar inovação. Depois diria também que um desafio é a standardização. Há sempre, e eu tenho sempre dúvidas, porque é que em Portugal nós temos muita dificuldade em replicar experiências de sucesso. O São João é um exemplo, ainda há uns anos atrás recebeu um prémio da Microsoft por um sistema de Analytics, há muitos anos atrás, portanto, quando a Analytics não era assim tão falado como agora, para detecção precoce de um conjunto de patologias. Que eu saiba, nenhum hospital em Portugal replicou a solução e utilizou a solução. Um caso de sucesso premiado internacionalmente. A NTT Data trabalha com a Sanofi há vários anos na identificação de um conjunto de boas práticas de inovação, saúde sustentável. E existe muita dificuldade em Portugal na replicação. Eu ir buscar a ideia do outro e dizer, olha, aquilo funcionou ali, eu quero utilizar aqui. Portanto, isso são desafios que nós, do ponto de vista cultural, temos que conseguir ultrapassar. Porque senão estamos sempre a reinventar a roda. E, portanto, eu, enquanto NTT Data, não tenho nenhum objetivo de estar a fazer 30 vezes o mesmo projeto em 30 hospitais diferentes. Vamos ganhar o conhecimento com o primeiro hospital, vamos alargar e vamos ganhar a escala. E muitos dos casos em Portugal, inclusive depois na internacionalização, o tema da escala é importante. Nós temos um cenário que funciona num hospital, mas nunca foi provado noutro. Portanto, quem está de fora vê aquilo funciona, aquilo é uma solução à medida para aquele hospital que só funciona ali. Nós não conseguimos facilmente provar que as coisas funcionam em ambientes diferentes. Porquê? Porque não replicamos, não utilizamos novamente. Depois temos um conjunto de novos modelos de negócio e que falámos hoje há pouco da valorização dos dados. Acho que é importante valorizarmos os dados, mas também, para eu valorizar, eu tenho que saber o que é que eu tenho. E acho que esse é também um desafio grande. Os hospitais têm que perceber que dados é que têm e qual é o valor que eles têm. Porque às vezes também estamos todos convencidos que tenho aqui dados que valem milhões, mas temos que saber se valem mesmo os milhões. Se estão em condições de ser usados, se estão em condições de poder ser usados para os usos que os nossos potenciais clientes têm desses dados. E isso é importante, porque senão eu posso ter um conjunto de dados, mas eles não servem para aquilo que os meus clientes querem comprar. A possibilidade de partilha de risco, em alguns casos, acho que também é um modelo que a contratação pública também não facilita, mas que é a possibilidade de eu poder partilhar. Eu acho que um determinado projeto vai ter um conjunto de ganhos, eu comprometo-me com o hospital com esses ganhos e no final medimos e a remuneração tem a ver com os ganhos. E podem ter caps para limitar e tudo isso, mas não é fácil. Eu posso dizer, ao longo de vários anos, em nenhum momento foi fácil vender modelos desses. Por qualquer motivo, ou porque a contratação não é fácil, ou porque, por outro tipo de motivos, a contratação com base na partilha de risco não é uma prática comum. E por último, diria que a criação de ativos e a exportação e a venda de novos ativos. Acho que esse é um modelo de negócio que pode ser utilizado. É o que estamos a falar quando eu falei há pouco
do caso dos ensaios clínicos, é uma das áreas que estamos a ver, ou seja, utilizar a rede da NTT Data, 55 países, para poder exportar uma solução que funciona e que consegue provar que funciona num ambiente real. E eu acho que esses são desafios e modelos que podem ser adotados da inovação. Mas é importante que exista uma framework fácil, e a formação que o professor Henrique Martins falava há pouco, acho que é importante. Como é que nós contratamos isto? Como é que nós agilizamos este tema? Porque é um desafio enorme todos os dias. Muito obrigada. Agora, pegava e aproveitava pegava em algumas palavras de ambas as intervenções e aproveitava para perguntar, do ponto de vista da ANEM, qual é que é a experiência de contacto já com estas novas tecnologias ou de preparação para lidar com estas novas tecnologias no futuro, porque é importante que haja novas tecnologias, mas que possam ajudar a facilitar e otimizar e melhorar os cuidados, a prestação de cuidados de saúde, que não sejam intrusivas para os hospitais, para os profissionais de saúde, mas que possam também ajudar a melhorar o tratamento e acompanhamento das pessoas com doença. Até que ponto, portanto, há por um lado esse contacto com as novas tecnologias, com os novos modelos, e há uma preparação para lidar já durante o ensino, e por outro lado, quais é que são as percepções e desafios que têm enquanto atuais e futuros profissionais de saúde nesta área, neste tópico? Ok, impecável. Por acaso é interessante porque eu ia trazer precisamente esse assunto sobre como é que nós, enquanto estudantes de medicina, estamos já expostos a tecnologias que nos nos tornem familiares com as tecnologias que depois vamos encontrar enquanto profissionais. Deixa-me só primeiro dizer uma coisa. Pronto, é bom que esteja a acontecer. É bom que esteja a acontecer esta discussão. Pronto, nós, enquanto ANEM, enquanto estudantes de medicina, acabamos a não pronunciar-nos sobre quais é que são as formas mais custo-eficazes de promover esta entrada de inovação nos cuidados de saúde, mas preocupamos-nos bastante com a forma como nós, enquanto estudantes, vamos estar familiarizados, como, de uma forma ou de outra, vamos conseguir entrar em contato com isto enquanto depois futuros profissionais de saúde. E a verdade é que também, à boleia da pandemia por Covid-19, novamente fomos perguntar a todos os estudantes de medicina o que é que eles achavam de quais as adaptações que tinham acontecido, coisas que tinham sido implementadas, coisas que não tinham sido implementadas, e tendo ou não sido implementadas, o que é que os estudantes de medicina achavam, face a como isso facilitava ou não facilitava a sua aprendizagem. E a verdade é que surgiu aqui uma série de recursos que algumas escolas médicas já despoletam, já põem à disposição dos estudantes, e outras ainda não o fazem, e aqui estou a falar principalmente de recursos a modelos de e-learning e b-learning, o recurso a simuladores, quer sejam virtuais, quer sejam físicos, que também vai ao encontro daquilo que tinha desafiado, que é coisas que não comprometem diretamente a dinâmica hospitalar, mas que permitem, sem esse comprometimento da dinâmica hospitalar, o estudante, de forma mais isolada, de forma mais estruturada, conseguir entrar em contato com novas tecnologias que lhes permitam estar familiarizados com isto. E, de facto, o que nós encontramos é que existe um número de escolas médicas ainda relativamente reduzido a colocar um investimento nestes modelos de aprendizagem que colocam estudantes mais familiarizados com novas tecnologias. E dentro daqueles que, felizmente, foram expostos a estas novas tecnologias no âmbito da pandemia por Covid-19, a esmagadora maioria das pessoas gostava que os futuros modelos de ensino nas escolas médicas continuassem a passar por aqui. E, de facto, se nós ensinamos que os profissionais de saúde, que os médicos têm que ir sempre à procura de, sendo de uma forma ou de outra, acabem a prestar cuidados de saúde da forma mais custo-eficaz e que façamos investigação com a indústria, com a academia, para percebermos qual é a forma mais custo-eficaz de entregar cuidados de saúde, não faz sentido que os estudantes de medicina não procurem também aprender da forma mais custo-eficaz como é que se vão tornar os futuros profissionais. Por isso a coisa não se aplica apenas à prestação de cuidados de saúde diretamente, aplica-se também à aprendizagem de como é que se vai prestar cuidados de saúde, e isso muitas vezes vai passar por estas novas tecnologias que se mostram cada vez mais custo-eficazes. Gostava ainda de trazer um assunto ainda mais particular sobre aquilo que é o recurso a tecnologias digitais naquilo que é a prática da medicina ou o ensino da prática da medicina. Porque, de facto, não é necessário uma pessoa fazer 6 anos de medicina e entrar num hospital para começar a perceber que às tantas não está aqui todo o estímulo para uma pessoa estar exposta a todas as maravilhas do mundo digital. Nós, enquanto estudantes de medicina, identificamos que uma coisa muito relevante na nossa formação médica é, por exemplo, o contacto com o registro clínico. Da mesma forma que é importante uma pessoa conseguir recolher uma história clínica, fazer um exame físico, um contacto com o registro clínico, que é uma coisa que vai estar à nossa frente durante 50% do nosso tempo dentro de um hospital, é uma coisa fundamental para uma pessoa conseguir praticar medicina. E, em boa verdade, aquilo que acontece é que, neste momento, os estudantes de medicina ainda não têm nenhuma previsão de como é que funciona um acesso a um registro clínico nesta entidade do estudante de medicina, ou seja, ainda não existe um perfil direcionado para o estudante de medicina conseguir aceder de forma legal, sem haver aqui nenhum contorno de regras, àquilo que é a informação clínica de um doente para consulta em contexto formativo, porque de facto isso é muito importante. E o consenso já está gerado entre os estudantes de medicina, entre a Ordem dos Médicos, entre a SPMS, que isto é uma coisa relevante, isto é uma coisa que deve ser executada, já está atribuído
com quem é que tem a responsabilidade de execução, e ainda assim não existe a vontade política de investir o tempo, de investirem os recursos necessários para que, finalmente, estudantes de medicina, eu, por exemplo, que estou no 6º ano e que daqui a 3 meses seja médico, consiga, de uma forma legal, de uma forma prevista, aceder a um registro clínico para melhor me conseguir preparar para ser um futuro médico. Deixamos aqui o desafio, que falta de facto a força política, falta a força para fazer este investimento de, ok, se eu quero que o Francisco daqui a 3 meses esteja num hospital a prestar cuidados de saúde, eu acho que tenho também fazer um investimento para que ele consiga, de uma forma legítima, aceder a um registro clínico eletrónico para estar completamente formado naquilo que é a prestação de cuidados de saúde a um indivíduo. Muito bem, muito obrigada. E nesta área aproveitava para perguntar também do ponto de vista, e pondo aqui também a perspectiva das pessoas com doença e da experiência de aceder e beneficiar dos cuidados de saúde, até que ponto, portanto, há um contacto também aprofundado ou aquele necessário para preparar para... E porque estamos aqui a falar, já foi tocada a questão da linguagem, que é preciso também que haja um conhecimento da linguagem na área do digital, mas também é preciso que haja aqui um investimento, ou um reforço do investimento na linguagem, na comunicação entre todos e, em particular, entre os hospitais, entre os profissionais de saúde, os atuais e futuros profissionais médicos e as pessoas com doença. Porque efetivamente, e pegando já aqui um pouco no mote do Hospital do Futuro e podendo já aqui de alguma forma antecipar, enquanto pessoa com várias doenças crónicas e representante de uma associação para pessoas e cuidadores de pessoas com doenças crónicas, quando formos a falar de doenças crónicas, não é só a pessoa que é afetada, é também os seus cuidadores, aliás, os seus cuidadores, os seus familiares, toda a envolvente social e a própria sociedade, imaginamos aqui um hospital do futuro em que possa haver aqui realmente, em tom de provocação ou de questão, diria antes, se nos hospitais de futuro podemos aqui ter o tempo necessário para que seja aprofundada durante a consulta, seja aprofundada a relação médico-pessoa com doença, seja nomeadamente haja um conhecimento por parte da pessoa dos dados que estão a ser registados e também, diria também, porque os proprietários dos dados serão, em primeira instância, as pessoas com doença e até que ponto as pessoas com doença têm noção e são informadas, e se o querem ser também, claro, informadas sobre para que é que são usados os seus dados de saúde e qual é que é o benefício que advém da utilização desses dados de saúde. E, portanto, tocando aqui um bocadinho na perspectiva por parte das pessoas que vivem com doença, o que é que era importante que o Hospital do Futuro pudesse, uma visão para o Hospital do Futuro pudesse contemplar essa ligação, essa disponibilidade, essa interoperabilidade, e que trazia também já aqui só muito rapidamente a questão dos desafios quando a necessidade de gerir comorbidades implica muitas vezes que seja o próprio utente que tenha que fazer a comunicação e entre aspas, a interoperabilidade da informação dos registros clínicos, muitas vezes em determinados hospitais, entre hospitais e às vezes intra-hospitalar, mas tocava aqui só essa tónica e perguntava realmente até que ponto há aqui essa devida atenção sobre o tempo, a ligação e a criação de empatia. Sim. Posso comentar então de volta? Claro que sim. Pronto. Acho que o primeiro assunto que mencionou, daquilo que é o contacto com o doente, o tempo que existe disponível para consulta e a forma como nós interagimos, por exemplo, em enfermaria com um doente, é aquilo que eu já tinha trazido à minha primeira intervenção. De facto, há um reconhecido valor daquilo que é o contacto com o doente. Por exemplo, nós, enquanto perspectivamos os médicos que nos fazem a tutoria, percebemos que claramente isso é uma coisa que afeta muito aquilo que é o quão agradado ou não um doente está com a perspectiva de estar junto do seu médico. Mas depois existe também aquilo que é sobrelutar daquilo que é o contacto dos estudantes de medicina com o doente. E aqui vou trazer exatamente o assunto que tinha trazido há pouco, que é, se eu tenho para um número cada vez maior de estudantes de medicina, um número semelhante de tutores, uma quantidade semelhante de investimento daquilo que é o acompanhamento dos estudantes de medicina, eu vou ter inevitavelmente um aumento do número de estudantes de medicina que está a fazer uma palpação, a fazer um toque retal, a fazer uma recolha de história clínica a um mesmo doente. E se, na casuística de um estudante de medicina, se percebe claramente que a maior parte das pessoas que está internada ou que está a passar no ambulatório de um hospital público, existe a maior parte das vezes uma boa vontade de conseguir também ceder um bocado a sua privacidade, porque reconhece que existe um valor público na formação dos estudantes de medicina, em boa verdade vê-se muitas vezes haver um abuso desta boa vontade das pessoas com um aglomerar, que em algumas escolas médicas vai até ao rácio de um doente para 18 estudantes de medicina que estão em torno desse doente, ou escutá-lo, ou palpá-lo, fazer um toque retal. E, de facto, existe essa boa vontade por parte dos doentes, existe uma prestabilidade enorme para a nossa formação,
mas por vezes não existe a maior consideração por parte de quem organiza os cuidados de saúde e por quem organiza a formação médica para ter em consideração todos estes valores. Muito bem, muito obrigada. Antes de passar aqui, se calhar fazendo uma última ronda com as palavras finais sobre a visão, as múltiplas visões de que pode ser o hospital do futuro, que já pode ser, em alguns casos, os hospitais já presentes, ou seja, era importante, e pegando aqui nas palavras do Ricardo, que efetivamente há aqui a dificuldade de replicação de determinados projetos. Por outro lado, não há a suficiente ou não é capitalizada a transferência de conhecimento que pode haver porque efetivamente há sempre necessidade de uma devida adaptação a cada contexto, mas possa haver a replicação de boas práticas entre diferentes organizações. Não sei se querem colocar alguma questão antes de entrarmos nesta. Temos aqui uma questão, por favor. Obrigada. Patrícia Calado, não resisto a comentar a compra pública de inovação porque foi algo em que trabalhei bastante nos últimos anos. Cumprimento também quem conheço na audiência, acho que só não conheço o Francisco, é um prazer. A compra pública de inovação, que é um instrumento em que a Comissão Europeia tem apostado bastante e tem dado financiamento para vários setores a fazerem em conjunto, portanto, envolvendo vários países, identificando um problema comum e indo ao mercado em comum. Portanto, não na perspectiva, Ricardo, das empresas terem todas as soluções prontas, mas de serem à mesma várias empresas que podem dar resposta. Funciona pessimamente na área da saúde. Tipicamente, eram os únicos concursos que, quando abriam nos programas europeus de investigação, de financiamento para a investigação, não esgotavam o orçamento, porque às vezes nem sequer se conseguia financiar um projeto. Pronto, não era só em Portugal, no resto da Europa era sempre difícil. Mas dar algum mérito também, porque a nível nacional tem sido feito um esforço nesta área, nomeadamente com a Agência Nacional de Inovação, que está a tentar montar um centro de competências em compra pública de inovação, e nós temos tentado, eu agora já estou fora, mas enquanto estive, tanto na ANI como na AICIB, tentámos sempre que a área da saúde fosse o paradigma e fosse a área que alavancasse. E, portanto, é uma área em que aqui as agências nacionais estão a tentar investir. Não é fácil para os hospitais. Quando se fala de compra pública de inovação e se fala de consórcio, mesmo havendo dinheiro, portanto, a Comissão aqui paga para eles irem ao mercado em conjunto, paga-lhes o desenvolvimento da inovação, é difícil porque, lá está, não tem a porta USB, quem está à frente da compra, da área das compras não é... Isto não são esferográficas e papéis, mas acho que é uma área a investir e, neste caso, há alguma disponibilidade aqui da parte das agências governamentais, portanto, talvez valesse a pena insistir. Há uma questão, Patrícia. Obrigada pela não, era mesmo só um comentário e agradecer. Obrigada. Obrigada. Não sei se há alguma questão em particular que desejem colocar. Sim. Boa tarde. Mário Gaspar da Silva. Eu esperava que o painel provocasse a audiência e senti que não teve, não explicação suficiente, por isso vou fazer eu um pouco esse trabalho para ver se o painel reage. Eu acho que, de uma forma volada, o que estamos aqui a perceber é que existe, em particular no contexto dos hospitais, uma enorme resistência à inovação. A conversa vai oscilando e vai dizer porque se quer fazer inovação tecnológica e com o digital e com a tecnologia, e o problema é que o digital não chega ao hospital, mas a questão de fundo é que os hospitais são muito resistentes pela forma como, pelo que estamos a dizer, pela complexidade, e acho que esse é que é o aspecto que precisamos de trabalhar. E se quisesse dar um exemplo, não sei se, vou ser provocador, mas de qualquer maneira, este fim de semana eu li um artigo no Jornal Público sobre os dados da obstetrícia em Portugal e que, digamos, é o que me está a vir continuamente à cabeça quando assisto a este painel, quando se chega à conclusão que, no caso dos hospitais privados, 60% dos partos são feitos por cesariana, nos públicos 30%. E o que nós vemos é que existem todos os instrumentos de analytics, dados, temos estatísticas, está tudo montado ano após ano, não é? Os instrumentos de observação, de monitorização, a definição dos objetivos, está tudo feito, tudo estabelecido. Por que razão é que ano após ano se observam estas diferenças enormes? Como dizia o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é má medicina, má ética, porque é que isto continua a acontecer?
digamos, venho para este painel e penso assim, bolas, isto só pode ser uma enorme resistência à mudança, porque toda a gente vê como é que se muda, o que é que há para mudar, está tudo quantificado, tudo identificado. E peguei neste exemplo, porque acho que nos ensaios clínicos, que é sempre um tema recorrente nos nossos painéis, é exatamente a mesma coisa. A questão dos ensaios clínicos parece estar completamente identificada e nunca acontece. Então, Pronto, talvez... acho que já houve um painelista que levantou a mão, que termina o meu trabalho. Já creio que, aliás, as palavras finais eram precisamente o que é que se poderá fazer no futuro, o que é possível fazer, o que é que se deve fazer para alcançar a visão de futuro que pode ser partilhada. Bem, como eu já percebi que só vou ter uma oportunidade, vou responder e vou dar a tal visão para os hospitais do futuro, na minha opinião. Bem, uma resposta para a resposta. Em relação ao caso concreto das estadianas, não é os hospitais, a inovação do regulador. Ninguém fala do regulador. Se alguma vez se quiser de facto falar de inovação a sério, um dos players que é preciso discutir é a inovação do regulador, que é uma coisa que nunca está na mesa. Eu vou recordar quem é o regulador. É, no caso português, a entidade reguladora da saúde, que por acaso até está assediada no Porto, que era passar mais independente do poder político de Lisboa. Não sei, digo eu, não sei por que razão é que aquilo lá está no Porto. E a Direção-Geral de Saúde. E depois há algumas competências de regulação específicas em alguns institutos públicos específicos, o INEM em algumas coisas, o Instituto Português de Saúde. Ora, se o regulador não inova, se a forma como se regula o excesso de cesarianas é sempre o mesmo, ou seja, entre aspas, nenhum, ou olhar para os dados a posteriori e ver, olha, continua a ser mais neste do que no outro. É lógico que o resultado há de ser sempre o mesmo. Agora, chamar a isto resistência dos hospitais é que não. Isto, quanto muito, é a resistência dos reguladores, que eles próprios não inovam. Mas também nós nunca lhes pedimos para inovar. Eu não me lembro de nenhum painel do Health Cluster Portugal sobre a inovação no regulador. É um desafio. É que se o regulador não inova, e já vão ver onde é que eu quero chegar, que isto é mesmo rápido, se o regulador não inova, o regulador e o financiador não inovam, ninguém inova. Os hospitais são resistentes, muitas vezes, porque inovar é perder dinheiro. Porque a ACSS não lhes vai pagar. Porque a seguradora Medisona ainda não cobra aquele tipo de serviço. Olha, o regulador, neste caso a entidade reguladora de saúde, se ele próprio disser assim, não, tem que haver uma carteira de serviços de seguros de saúde que permita cobrir um serviço inovador do género telereabilitação ao domicílio através de plataformas de inteligência artificial. Tem que ter na sua carteira. Pode pôr 10 mil euros, pode pôr 20 mil euros de prémio, 40 mil, mas tem que ter. De repente, aquela entidade tem que aprender o que aquilo é. Tem que saber o que aquilo é. Tem que falar com uma empresa, tem que não sei o quê, tem que falar com uma startup, tem que... De repente, existe. A inovação dos hospitais passa pela inovação do financiador e do regulador. Inovarem a ADSE. Isto é tudo tabus. Pronto. Mas como eu também deve ser a última vez que me vão convidar, fica já tudo dito assim, já fica próximo para as próximas coisas. Portanto, sugestão para o Health Cluster. Presidente da ADSE, presidente da ACSS, que ainda por cima tem um homem, quando era presidente do hospital até era um inovador, pode ser que agora continue a ser, e por aí fora. E discutir com eles como é que os senhores sabem que têm uma responsabilidade sobre a inovação. Vocês sabem que têm a responsabilidade da inovação. É porque as entidades prestadoras de cuidados de saúde, por definição, elas podem inovar, elas podem ajudar a inovar, elas podem se juntar em rede a inovar. Mas o seu métier principal, obviamente, não é este. Aquilo que tem que preocupar um diretor clínico não é que patente é que eu vou criar este mês. Isto não faz sentido nenhum. O último comentário. Hospitais para o futuro. Na minha opinião é simples. Ler um artigo que eu escrevi, está publicado numa revista internacional, chama-se Hospitais Kiwi. Está lá a minha visão dos hospitais do futuro. Knowledgeable, intelligent, wise and interoperable. Não vou dizer mais nada. Focar esses hospitais do futuro numa coisa. A obsessão de revisitar os processos. Todos os processos. Obsessivamente. Criar uma equipa de revisitação de processos. Todos os processos. Incluindo os de formação. Respondendo e desafiando aqui o Francisco, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto e vou terminar.
formação médica, para fazer a ponte com os outros oradores. Há 18, é verdade, e são muitos, eu estava a ouvir os números, nem por cima ele falou em 95, foi o ano em que eu entrei no curso de Medicina, eu até me arrepiei, porque éramos, de facto, 500 entre as várias faculdades, e agora é um monte deles, de facto. De facto, são demais. Pronto, para os doentes que temos e para os professores que temos e para os familiares que temos. Mas é quando a gente só os distribui num determinado momento. Se nós olharmos para o processo, vamos olhar para o processo. Eu conheço bem isto, que também trabalhei num hospital. O doente, no Amadora Sintra, começa a sua jornada a sair de casa no Cacém às 6h30 da manhã. Para conseguir entrar no autocarro, para chegar ao hospital, para chegar lá. Ele aqui já está no processo. Bem, eu não digo que o estudante de medicina tenha que ir buscar o doente a casa. Mas se calhar até poderia. Porque muitos deles vivem no Cacém. Vivem no Cacém. Uberizem a educação médica. Uberizem. Qual é o doente que está aqui perto de mim e que vai ao mesmo tempo ao hospital? E em vez de eu ir com o meu colega no comboio ou no autocarro, ou partilharmos um carro, ou então não partilham nada, vão com o carro dos pais, vão com o doente na carripana dos bombeiros. Ora, eu aposto que se um estudante de medicina saísse de casa com o doente, fosse nesse trajeto com o doente e com a família, e acompanhasse esse doente até aos 5 minutos a que tem direito na consulta externa, a que vai estar exposto ao doente, quando acabasse esses 5 minutos, de certeza tinha aprendido muito mais do que nos 5 minutos que agora, em partilhado com os outros 17, ele aprende. Ora, isto é só inovar nos processos, olhar para o processo. Onde é que está o doente? Está 7 horas disponível para ensinar o aluno. Onde é que está o aluno? 1h30 perdido no trânsito. Às vezes estão lado a lado, nos dois no IC19. Eu já percebi que não percebem a analogia, porque aqui o trânsito no Porto flui, não há tráfego. Mas lá onde eu sou, porque eu sou de Queluz, aquilo era assim. E, portanto, estava o estudante num carro e o doente na carripana de transporte de doentes do outro lado, ansiosos um pelo outro, para se encontrarem naqueles 5 minutos preciosos em que se vão educar um ao outro. Você falou em o sistema educar os doentes, usar os dados e ensinar. O Francisco falou do acesso ao sistema. Ora, é muito simples. Se o Francisco tivesse um simples num telemóvel, com acesso, ainda que primitivo, a alguma informação do Hospital de São João, assunto que foi aqui falado e assinado um protocolo há não sei quantos anos e, como disseste muito bem, nunca mais se fez mais nada, já estaríamos hoje com a capacidade dos estudantes do Porto de saírem de casa com o processo clínico daquele doente. O doente dava-lhe a password e ele, enquanto ia na carripana, discutiam sobre o que está escrito sobre ele, discutiam sobre literacia, discutiam sobre não sei, e depois chegavam à consulta. Isto é todo um outro modelo. É isto que os hospitais do futuro têm que inovar. E depois, claro, também outras coisas, mas são ideias que ficam para o debate. Obrigada pelas ideias. E tocando já agora que, efetivamente, e houve uma boa prática, porque também é importante reconhecer as boas práticas e é importante que elas sejam perpetuadas com base nas lições aprendidas, que durante a Covid, já muito rapidamente, foi lançada uma iniciativa que já tinha precursores anteriores, mas que era do acesso de proximidade à medicação de dispensa hospitalar. E, efetivamente, temos aqui casos de sucessos de programas que foram implementados para permitir realmente o acesso por parte do utente, não ter que se deslocar, sobretudo porque alguns doentes crónicos, pessoas com doenças crónicas, tinham maior risco de contrair a infecção e ter doença grave e, portanto, evitava-se aqui o contacto e a deslocação. E não é só o contacto e a deslocação, poupava-se também tempo, porque por cada consulta e deslocação ao hospital não é apenas os 5 minutos de consulta, ou 2 horas de tempo, ou 1 hora, ou meia hora de tempo de espera, depois toda a outra deslocação. E realmente há aqui um custo indireto que é suportado pelo doente e, sem dúvida, o tempo que fosse possível acrescer no contacto entre médico e profissional, entre pessoa e profissional de saúde é, sem dúvida, de valorizar. Vale a pena comentar de volta. Pronto, a conclusão de número de estudantes de medicina é mais ou menos a mesma e não vale a pena estar a abrir agora essa discussão, mas a forma como nós gerimos um determinado número de estudantes de medicina. Será que se consegue ouvir agora? Impecável. Pronto, toda a discussão de como é que os estudantes de medicina servem para prestar cuidados de saúde no futuro tem um diagnóstico relativamente simples, mas abria toda uma outra discussão. Mas gostava também de comentar, já que o professor Henrique levantou o assunto, como é que nós podemos, perante um determinado número de estudantes de medicina, potencializar o conforto do doente e a aprendizagem do estudante de medicina. Às vezes já nem não está a pôr em cima da mesa perspectivas como irmos, de facto, no carro, lado a lado, a trocar logo ideias, mas estamos a começar a pôr algumas coisas em cima da mesa, como, por exemplo, existem alguns hospitais, que não são o São João, que não são o Santo António, mas também têm alguma capacidade, alguma idoneidade formativa
que, para o momento, podem ajudar naquilo que é a formação de estudantes de medicina. Inclusivamente o Ministério da Coesão Territorial, que agora até manteve a sua ministra, tem propostas de programas que permitem o financiamento da deslocação de estudantes de medicina para zonas um bocado mais periféricas em que consigam estar num contacto mais privilegiado com os doentes e aprender melhor. E pronto, a ANEM começou a levantar há 2 anos este assunto junto do Ministério da Coesão Territorial. Estamos à espera de qual é o projeto de financiamento melhor para este caso, mas continuará a ser um desafio político que nós vamos lançar e continuaremos a lançar nesta nova legislatura. E, em 3 palavras, a visão do hospital no futuro, se for possível concretizar? Para mim já? Em 3 palavras, para sim. Em 3 palavras... Ou podem ser mais. Mas podem ser mais. Eu compreendo, estava só a ver se conseguia arranjar aqui uma forma muito simbólica de terminar. Não, eu vou fazer precisamente um resumo das 3 principais ideias que eu aqui trouxe, porque são de facto os desafios que eu gostava de lançar para quem nos estiver a ouvir e que pronto, nós depois lançaremos por e-mail, por carta, a quem de facto tem que dar resposta, mas eventualmente pode estar alguém a assistir-nos aqui ou à distância. E o que é que eu acho que é mesmo relevante é que a inovação tecnológica, como o Henrique lançou e como eu apanhei, não pode acontecer apenas em ambiente hospitalar, tem que acontecer de uma forma contínua a partir da formação médica. Já existem formas custo-eficazes de melhor ensinar em termos médicos os estudantes de medicina e nós não podemos levar isto só para os hospitais, temos que levar também para o ensino médico. Existe uma necessidade de implementar um acesso a registros clínicos por parte de estudantes de medicina que apenas torna obsoleta a forma como nós ensinamos medicina nas escolas médicas. Isto já está tudo previsto como é que pode acontecer, falta apenas a força política para investir os recursos necessários nisto. E por fim, não esquecer aquilo que eu primeiro lancei nesta mesa redonda e que de facto às tantas é aquilo que faz mais sentido para a ANEM estar aqui a comentar, é que a falha no investimento na inovação tecnológica em Portugal é uma das 7 principais causas preditoras de intenção imigratória. Então se nós, enquanto país, achamos que conseguimos planear os recursos humanos em saúde e achamos que conseguimos reter aqui os profissionais que formamos, está bastante bem diagnosticado o que é um preditor da imigração e às tantas é por aí que temos que começar a investir. Muito obrigada pelas propostas e desafios concretos. Deixava... Muito bem, do ponto de vista da visão do Hospital do Futuro, eu diria, do ponto de vista da ambição, e diria que temos que ter aumento de eficiência e melhores processos, e aí concordo, nós devemos estar constantemente a revisitar, melhores cuidados e também aumentar a satisfação quer dos profissionais, quer dos doentes, quer dos cuidadores. Portanto, criar soluções que permitam garantir estes 3 grandes objetivos. Do ponto de vista de expectativas para os próximos anos, eu diria, e o professor Henrique Martins falou no início, que os hospitais vão ser cada vez maiores, é verdade, porque os hospitais vão ter que adaptar o seu modelo de atendimento, e agora nos últimos 2 anos isso aconteceu, a modelos híbridos de atendimento. Portanto, o atendimento do doente vai começar em casa. Muitas vezes o doente até pode começar um episódio aqui, mas vai acabar em casa. E pode acabar em casa, pode ser a 100 km, a 50 km, e portanto é preciso criar as estruturas. Os hospitais não vão encolher, portanto, geograficamente vão aumentar, porque eu vou ter um doente que está internado, mas está internado na cama dele em casa. E, portanto, precisamos de criar estes modelos de atendimento híbrido que compatibilizam o atendimento presencial, internamento no hospital, mas a continuidade do acompanhamento fora das instalações. E nós durante anos andámos a discutir o que era como consulta médica por telemedicina, se o médico tinha que estar ao lado do doente, se tinha que estar sempre um profissional, se ele podia prescrever à distância. Veio o Covid e rapidamente toda a gente prescreveu à distância e não era preciso ter uma panóplia de equipamentos em casa. Portanto, às vezes, se calhar, há situações que acontecem que não deviam ser a solução, mas resolvem alguns dos problemas que tínhamos. Outro dos focos do ponto de vista de expectativas é eliminar muitas das tarefas administrativas. Portanto, nós focamos sempre na inteligência artificial, na automatização de processos, para os temas clínicos, que são mais difíceis de implementar, são mais difíceis, obrigam a mais ensaios, obrigam a garantir que o cuidado de saúde é o mesmo, mas há um conjunto de outros processos mais administrativos que têm impacto no dia-a-dia das pessoas, têm impacto no dia-a-dia dos profissionais e que podem ser trabalhados. Portanto, nós devemos, em primeiro lugar, até por uma questão de simplicidade, pensar como é que a inteligência artificial e a automatização de processos nos pode aumentar a eficiência dos profissionais, reduzir o esforço dos doentes, dos familiares, e acho que isso é um fator importante e é mais fácil de implementar do que na componente clínica. E por último, eu diria que é o tema dos redes hospitalares. Nós caminhamos para um atendimento cada vez mais por equipas multidisciplinares, médicos altamente especializados. À semelhança dos recursos tecnológicos, também não vai ser possível
ter todos os tipos de especialistas em todos os hospitais e não há forma de não trabalhar com a hiperespecialização. Nós temos o ortopedista especialista numa determinada área, nós temos um médico especialista noutra determinada área e não vamos conseguir tê-los em todos os hospitais. Mas a digitalização da prática clínica vai permitir fazer uma coisa, é que eu consiga ter acesso e ter equipas multidisciplinares que não têm que ser todas do meu hospital. E aquele trabalho em rede que o professor Henrique Martins falava há pouco, esse pode ser uma das soluções que temos. Nós temos um hospital, mas que quando precisa de uma determinada especialidade ou precisa de uma determinada competência, vai utilizar os meios digitais para poder que esse médico que está noutro hospital, mas na mesma rede, possa trabalhar em conjunto. E eu diria que estas são as expectativas para os próximos anos que vão ter um impacto significativo naquilo que é o Hospital do Futuro. Muito bem, muito obrigada. Eu ia só para agradecer uma vez mais a participação, a presença e contributos dos membros do painel, reforçar que do ponto de vista da perspectiva da pessoa com doença, efetivamente, a personalização dos cuidados, a continuidade dos cuidados e a relação médico-paciente são sem dúvida importantes num contexto hospitalar apropriado para conseguir ajudar a melhorar os resultados em saúde. E acho que a Call to Action, então aqui foram abordados vários ingredientes que poderão ajudar, desafios que foram lançados e ideias que foram propostas para ajudar a co-criar no presente os hospitais do futuro. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.